Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 5 e 11. Eu quero trazer uma temática desafiadora para você. Só levante a mão. Quem aqui sabe o que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517? Levante a mão. 10 gatos pingados. No dia 31 de outubro de 1517, aconteceu a maior afronta à Igreja Católica Apostólica Romana. Um monge chamado Martinho Lutero afixou nas portas da Catedral de Wittenberg 95 teses baseadas no livro de Romanos, confrontando a Igreja Católica contra as indulgências e a penitência. Nascia a Reforma Protestante. Dia 31 de outubro não é o dia do Halloween, é o dia da Reforma Protestante. E é por isso que nessa noite eu não vou fazer apelo para você aceitar Jesus, eu vou fazer apelo para você entender que Halloween é uma aventura não cristã. Há algum tempo o Brasil tem se deixado levar por elementos culturais, elementos influenciadores, interferindo na nossa cultura em festas que não fazem parte do nosso contexto sociocultural. As escolas, clubes e até shopping centers celebram o Halloween. E diante dessa realidade eu comecei a perceber que muitos cristãos começam a adotar e incorporar alguns elementos culturais extracristãos ou anticristãos. E é por isso que hoje o dia do Halloween ele é comemorado e aceito na nossa cultura por alguns que acham que é uma festa inocente e não leva a sério os elementos que estão por trás de uma simples festa. A tentativa de fazer do dia 31 de outubro algo presente no nosso calendário, como o dia das bruxas, ou infelizmente, querido, está caminhando a passos largos com a nossa anuência. Como nós, cristãos evangélicos, perdemos a noção de que o nosso papel é sermos agentes de transformação cultural. Como nós perdemos a visão de que nós somos os agentes colocados por Deus para atrair o reino de Deus sobre essa terra. Como nós perdemos o sentido de conceito de reino. E é por isso que nós não sabemos nada sobre o cristianismo. O Halloween é uma festa sim que adentrou anos após anos nas escolas, nos clubes e em outros grupos que se aproveitam do momento para comemorar uma festa que tem uma proposta que combate a sua lealdade e a sua fidelidade ao Deus, o único Deus que fez os céus e a terra. Halloween é uma aventura não cristã. E só pelos elementos que permeiam a festa, eu e você já deveríamos repudiá-la. Utilizando-se fantasias de bruxas, fantasmas, duendes, com abóboras e mamões que são transformados em caveiras, a gente vê aos poucos um comportamento sendo alterado no meio da nossa sociedade, com os aplausos e as anuências do povo evangélico, que se omite de contestar aquilo que hoje é inocente, mas que amanhã se tornará um padrão de cultura. Você sabe onde surgiu o Halloween? A comemoração do Halloween teve início na Irlanda, há mais de 3.000 anos, através do povo celta. Os magos celtas, conhecidos como os druidas, eles acreditavam que na noite do dia 31 de outubro, abria-se uma janela entre os dois mundos, o mundo dos vivos e os mundos dos mortos. E essa janela era aberta aonde os espíritos podiam
voltar ao mundo dos vivos e voltar a visitar os lares terrenos. Por conta disso, para manter esses espíritos contentes e satisfeitos e afastar os maus espíritos dos seus lares, os celtas deixavam comidas e doces da parte de fora das suas casas e realizavam alguns rituais e sacrifícios de animais e também humanos. A Igreja Católica Apostólica Romana, da mesma forma como fez no Brasil, também fez naquela época. No Brasil, para impedir que os africanos celebrassem as suas entidades espirituais, a Igreja Católica permitiu o sincretismo religioso. São Jorge virou Ogum, Nossa Senhora da Conceição virou Iemanjá. E a troca e a fusão dessas entidades faz com que os filhos da a crença de matriz afro possa lavar a escadaria do Senhor do Bonfim, mostrando o sincretismo religioso no Brasil. Com a ideia da Igreja Católica de cristianizar os celtas e transformar o festival de inverno numa festa cristã, a Igreja Católica pegou o dia 31 e colocou como 1º de novembro o dia de Todos os Santos. E dia 2 de novembro, o dia dos finados. Mas o objetivo era o mesmo: celebrar a presença dos mortos que retornavam à terra, ou dos mortos que não tinham encontrado paz. Nos Estados Unidos a festa é tão comum e tão forte que existe, assim como no Brasil começou, um grande apelo comercial, sendo também tema de vários filmes de horror, que nós nos permitimos nos assentar e celebrar a morte, celebrar a desgraça, celebrar a visitação de espíritos desencarnados. A imagem de crianças vestidas de fantasias, que é uma gracinha, como dizia Hebe Camargo, uma gracinha. Menininhas cristãs vestidas de bruxinhas, vestidas de fantasminhas e duendes, pedindo e dizendo gostosuras ou travessuras. E nós achamos tudo lindo e tudo muito inocente. Consequência: embora muitos defendam o Halloween como uma festa meramente, apenas folclórica, pastor, é uma festa de cultura norte-americana, que foi trazida pelos cursinhos de inglês, e que agora permeia não somente as escolas públicas e privadas, mas também o comércio, que se aproveita dessa situação para lucrar em cima da crença popular. Ah, queridos, como o comércio incentiva a comemoração, visando tirar proveito dela, mas nós não podemos fechar os nossos olhos para as nefastas consequências que esta comemoração traz para pessoas e para a nossa nação. Então eu gostaria nessa noite de levar você a um Halloween, a uma aventura não cristã. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você pense só na eternidade. E Deus não quer só que você curta um culto maravilhoso com uma compreensão artística fantástica. Eu e você fomos chamados para fazer a diferença como sal e luz dessa terra. A Bíblia diz que a nossa luz deve resplandecer diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Nós precisamos ser instrumentos na mão de Deus para quebrar com a escuridão que paira sobre a mente dos homens. Nós somos responsáveis pela redenção social e cultural de uma nação pagã e sincretista, animista, como é o Brasil. Então, querido, não faça pose de pastor, pose de diácono, pose de crente, porque isso não muda nada. O que muda é a nossa capacidade de entender que Satanás veio roubar, matar e destruir, e cabe a mim e a você denunciar o que é treva e apresentar a verdadeira luz, que é Jesus. Pastor, mas está no currículo escolar. Mas meu filho não é obrigado. Seu filho não é obrigado. Não tenha medo do politicamente correto, faça a diferença.
Por isso o apóstolo Paulo escreve em Romanos, ele diz: queridos, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento. Nós não podemos permitir que os nossos filhos sejam amaldiçoados. Pastor, o que nós podemos e como se comportar, como devemos nos comportar? Essa é uma aventura não cristã, por quê? Porque todos os valores enaltecidos nas festas de Halloween são contrários à boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Morte foi sentença de maldição. E em Provérbios capítulo 8, versículo 36 diz que todos os que me aborrecem amam a morte. Halloween é um culto ao Deus da morte. Halloween é um culto aos espíritos malignos. Halloween é você chamar as trevas para dentro da sua casa por meio de brincadeiras, através dos inocentes a quem Satanás quer destruir. O seu filho, roubar a sua inocência, roubar a sua pureza, fazer com que haja uma alienação de princípios. Os celtas invocavam os espíritos malignos, e nós não podemos compactuar com isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 e 3, e eu quero que você preste atenção nesse texto, porque eu estava fazendo um mapeamento espiritual com um irmão que preletou do face a face, saído do espírita, mas continuava no seu coração espírita, não na prática, mas na conivência, porque toda a sua família era espírita, e ele tinha medo de confrontar a sua família que é espírita. A Bíblia diz literalmente em Deuteronômio 18, 10, 3, não permitam que se ache alguém no meio de vocês, que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça preságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que sejam médio, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Queridos, permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Você entendeu? Diz amém. Amém. Se liberte das práticas do passado. E não venha com a ideia de que não tem nada a ver, cada um crê do jeito que quer. Não, Senhor. Jesus veio exatamente para romper com a incredulidade e a escravidão, não a escravidão do pecado, mas a escravidão daquele que inseriu o pecado entre nós. Satanás não é um ser ignorante, é um ser espiritual com capacidade de inserir uma filosofia diabólica na sua mente e no seu coração, por meio de práticas espirituais. Boa parte da nossa cultura, quer você goste ou não, seja você antropólogo, seja você sociólogo, seja você filosófico, mas boa parte da nossa cultura tem ingerência maligna, e cabe a nós adorar ao único Deus que fez os céus e a terra e se manifestou em Cristo Jesus. Jesus rompeu com as trevas e nos chama para romper com Ele. Por isso, querido, o Halloween, ele nada mais é do que a tentativa de Satanás de levar-nos a nos familiarizarmos com espíritos e desencarnados, espíritos com forma de antepassados nossos, mas esses espíritos na verdade são demônios. Ninguém volta para você falar com você, viu? Pastor, o senhor nunca disse isso do púlpito, eu nunca mais vou voltar na sua igreja. Mas sua vovó não volta, seu tio não volta, sua prima não volta, morreu, sabe-se o juízo. Mas eu vi minha avó. É um demônio que tomou a forma dela para falar com você. Pegou todos os cacuetes, para que você então ficasse preso nisso.
O texto sagrado diz que no momento de apostasia, o rei Saul, não ouvindo mais a voz de Deus, se sentindo desamparado pelo Senhor, ele foi na cartomante, na vidente. E a vidente sabendo, Satanás sabendo o que havia no seu coração, ele entra. E quando ele senta, a mulher, através da bolinha dela, diz: veja um homem se levantando, e ele vem com uma capa assim, 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 e anda assim, assim, assim. O texto sagrado diz: entendendo Saul, não era, mas entendendo Saul, porque era o que ele queria crer. Entendendo Saul ser aquela visão, Samuel, e ele disse: é o profeta Samuel. Os mortos não voltam, querido, e não devem ser invocados. Não se prenda a crenças de demônios. Não fique presa a crenças de espíritos malignos que querem te afastar do caminho, da verdade e da vida que está no nome daquele que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Satanás sabe muito bem disso. Porque, pastor, Halloween é uma aventura não cristã. Porque eu e você precisamos preservar e proteger nossos filhos de uma cultura anticristã. Olhe para mim, querido, seja forte. Seu filho é inocente. Não deixe a professora da escola doutrinar o seu filho. Deixe de ser uma banana, um banana. Não deixe que os homens, as escolas, a mídia determine a cultura do seu filho. A cultura da sua casa é a cultura cristã, porque você é um servo do Deus vivo. Não deixe Satanás te envergonhar, de esbofetear. Seja homem, como diz o pastor Joels. Leia a Bíblia, ensina, inculca na cabeça do teu filho as palavras, para que quando ele crescer não venha se desviar da verdade. Não ensine o que é errado lá fora, mas aproveite a oportunidade para ensinar o que é certo. A gente perde muito tempo falando do erro, mas o erro só pega aqueles que não sabem o que é certo. Embora muitos participem de comemorações de maneira inocente e lúdica, eu ouvi muito isso. Pastor, não tem nada a ver, é apenas uma atividade do currículo alternativo da escola. Nosso objetivo não é adorar Satanás. Eu não me contamino. Eu não me contamino com São João, eu não me contamino com São Pedro, eu não me contamino com Halloween, eu não contamino com o dia de finado. Você não se contamina com mais nada, porque você é a própria contaminação em pessoa. A popularização de figuras como bruxas, feiticeiros, duendes, caveiras e espíritos malignos presentes no Halloween, querido, faz a médio e longo prazo crianças e adultos não só aceitarem tais figuras e valores, mas amanhã elas vão amar isso. É uma espécie de condicionamento através da qual as pessoas passam a amar e admirar os valores satânicos tão abomináveis por Deus. Olha o que eu vou dizer uma coisa para você. Aquilo que uma geração tolera, a próxima geração adota como um estilo normal de vida. Aquilo que você acha que não é um perigo hoje, amanhã será um comportamento que você vai chorar e vai dizer: onde foi que eu errei? Eu levei esse menino para a igreja. Trazer para a igreja não é educar. Esse menino foi criado na igreja, ele foi criado, mas não foi educado. Educação é discipulado. E a primeira lagoa de discipulado que você faz é na sua casa. Pais ausentes, filhos carentes, sem referência, eles aceitam qualquer tipo de comportamento lá fora. O contato constante com esses valores, querido, afeta nossa sensibilidade a tal maneira que aquilo que antes era feio e errado, começa a parecer normal e aceitável. É por isso que muitos não, graças a Deus que nessa igreja não tem ninguém a favor do aborto. Se tiver, não é dessa igreja, é um estrangeiro aí perdido.
Nós fomos aceitando o comportamento que a mídia vendeu para nós e deixamos de reverenciar aquela que deve ter autoridade sobre todos os assuntos da nossa vida. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a súmula vinculante e inegociável para a nossa vida. Mas a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, porque nós passamos horas e horas digitando no WhatsApp, vendo Instagram, no TikTok, e a gente não gasta tempo em ler a palavra de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. Cristianismo sem Bíblia não é cristianismo, querido, é um programa religioso. E é por isso que nós, nessa noite, estamos sendo desafiados a nos convertermos. Não é nos tornarmos evangélicos, porque evangélico nesse país, infelizmente, nem fede nem cheira. Mas nos convertermos à nossa verdadeira identidade de filhos de Deus e comprometidos com o Senhor. Ao nós sermos coniventes hoje com esta festa, que para mim não é festa, é uma filosofia da demoníaca, nós condenaremos as próximas gerações a aceitar como corretos e prazíveis os componentes do reino das trevas. Eu não nasci no lar evangélico, e eu sei os pensamentos suicidas que eu tinha de tanto ver os filmes do Conde Drácula. Eu sei como eu gostava de andar, de me vestir por conta dos filmes de zumbis que eu aceitava, que eu assistia. Invocação de espírito. Tem crente aqui nessa noite que está dizendo assim: eu assisto filme de terror, não tem nada a ver, eu não gosto. Eu gosto. Vai cavar a sua vida para ver se não tem treva. Duvido. Porque, querido, a presença das trevas é a ausência da luz. Aliás, não é de estranhar, pois a palavra de Deus já declara que Satanás se apresenta como anjo de luz. A palavra de Deus declara o seguinte, Isaías capítulo 8, versículo 19 e 20. Quando disserem a vocês: procurem um médium, ou alguém que consulte os espíritos, e murmurem encantamentos, pois todos recorrem a seus verdadeiros deuses, e aos mortos em favor dos vivos. Quando fizer essa proposta para vocês, respondam: a lei aos mandamentos, se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão uma luz. Não saia daqui nessa noite ignorante, querido. Faz faxina na sua casa. Você quer que Deus conserte seu casamento, mas há treva. Você quer que ser feliz na cama, mas tem impureza no seu leito. Você quer que Deus faça lhe prosperar, mas você tem transações escusas e ilícitas. Você quer viver a glória do Senhor, mas você não quer santificar-vos. E a palavra do Senhor diz: santificai-vos hoje, e amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Amém? Então você precisa querer Deus. E para você querer Deus, você não pode esquecer que você precisa desconstruir anos e anos de vida que você viveu sem Deus. Quanto tempo você tem de evangélico? Ah, pastor, eu tenho 9 anos de evangélico. Pois é, mas você ficou 31 anos sem ser evangélico. 31 anos de lixo, 31 anos de crendice, 31 anos de porcaria, 31 anos pensando que você estava em paz e você estava em guerra. Agora você se converteu, mas você tem que desconstruir. E é por isso que nós entendemos que Halloween é uma aventura não cristã, porque nós vivemos dias em que há uma forte tendência, mesmo dentro da igreja, de aceitar valores e práticas do mundo como algo absolutamente normal. Aliás, o absolutamente normal é uma nova nomenclatura para o politicamente correto, porque você tem medo de apanhar. Eu e você não precisamos ter medo de apanhar se for pela fé em Cristo Jesus. Vocês serão perseguidos por amor a mim. Vocês serão difamados por amor a mim. Vocês serão caluniados por amor a mim. Se você é cristão verdadeiro, não tenha dúvida que o mundo não vai te aplaudir.
Uma das nossas irmãs dessa igreja foi demitida recentemente por um escritório de advocacia. O chefe chamou e disse assim para ela: doutora, hoje é o seu último dia nesse escritório. Tá bom. Ela falou assim, tá bom. Ela falou assim, pastor, havia paz no meu coração, muita paz, tranquilidade. Eu já tinha feito todos os processos, eu estava sem trabalho nenhum, eu adiantei tudo, não sei porquê, limpei a mesa, gavetei. E ele falou, os donos do escritório me chamaram e disseram, a senhora está demitida. E ela falou assim, tá bom, obrigado. Quando eu ia me levantando, ele disse, doutora, a senhora não quer saber o motivo? Porque na semana anterior, uma tinha sido demitida e ela quebrou, fez o maior escarcéu. Aí ela sentou de novo e disse assim, se vocês quiserem dizer qual é o motivo, né? Porque é contrato. Ela disse, a senhora está sendo demitida porque os seus valores são incompatíveis com esse escritório. Entendeu? Seus valores são incompatíveis. Você é professor, mas é cristão, vai ser incompatível na mesa dos professores. Você é advogado num mundo safado como esse que está aí, e você quer ser honesto, é lógico que você vai ter pouca clientela, porque as pessoas procuram advogado, contador, para que ensine, ou seja conivente com eles, para burlar as leis. Ser cristão em um mundo como o nosso exige de você uma real certeza de que você é filho de Deus e você não negocia isso jamais. Agora, se você quiser viver a bossa nova, não tem, né? Se você quiser ser agradável e tudo, nem assim mesmo, o relativista é assim, não é bem assim, veja bem, essa é a conversa do relativista. Veja bem, porque ele não tem como parâmetro a palavra de Deus. Ele não sabe nada de Bíblia, e ele se contenta e acha que tudo isso aqui é espiritualidade. Isso aqui, querido, não é espiritualidade, isso aqui é religiosidade. Espiritualidade é o que você é em Deus, é como você vive em Deus. Quantos ainda estão aí, diz amém? Amém. Quantos eu vou perder, diz amém? Mas não perdi ninguém ainda. Eu disse que eu não ia alisar hoje, sabe por quê? Porque Deus me falou que a gente não quer números na igreja. A gente quer convertidos, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você tem muitos pregadores lá fora, mas se você não quer uma religião que se meta na sua vida, essa não é a igreja para você. Porque se você estiver aqui, estiver roubando, eu vou te chamar de ladrão. Se você estiver aqui, estiver adulterando, sendo infiel, eu vou chamar você de adúltero. Se você estiver aqui e quer jogar no outro time da coluna de meio, eu vou chamar você daquele nome que você já sabe, mas você está me filmando para colocar no YouTube, não digo agora. Aqui nós temos uma identidade, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós queremos subir no dia do arrebatamento, nós queremos o céu é o nosso destino, é isso que nós queremos, não queremos ser um crente, mais um evangélicozinho. Eu vou dizer uma coisa que eu recebi como elogio. Na época que foram implantar o capital, capital da fé, eu fui para a reunião e eu vi umas coisas lá que eu não gostei, viu? Aí, passado algum tempo, alguns falaram assim, nós temos que chamar o apóstolo tal, o bispo tal, o apóstolo tal, e chamar o pastor Valmir. Aí o prefeito, na época que estava dirigindo a reunião, e falava mais embolado do que eu consertei o meu, dele ele não consertou. E ele disse, não, aquele pastor eu não quero, ele não se dobra. É aquele pastor que fala enrolado, não, ele não vai aceitar o que nós queremos. Porque eu não via nada de capital na fé, a não ser lavagem de dinheiro. Nada. E os evangélicos gostam, não sabem o que está por trás. A gente precisa ter a nossa identidade, querido. A gente precisa saber o que é ser evangélico, e parar de ser cristão de evento, e ser cristão firmado na palavra.
A lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. E Deus quer restaurar. Se a nossa igreja for crescer com oba-oba, com crentes que têm uma vida dissimulada, pornográfica, imoral, isso não é igreja, isso é um cabaré gospel. É isso aí, misericórdia. Não, Deus ama todos. Ele chama todos ao arrependimento. Venha como está, porque eu vou transformar você e fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu vou ensinar você a viver a melhor versão da sua vida. Todo mundo diz que para você não tem jeito, mas eu vou mostrar que o poder de Deus, que é o evangelho para todo aquele que nele crê, faz o pior dos pecadores um santo salvo em Cristo Jesus. Ah, querido, eu quero ser crente, que eu gosto da Cibapa porque ela tem um estilo de bom. Ah, que canguru. Não, senhor. Não jogue o nome do Senhor Jesus Cristo na lama. Honre a sua fé em Cristo Jesus, porque Ele honrou a sua vida, arrancando você das mãos do diabo. Você era cavalo de Satanás, hoje você é príncipe no reino de Deus. Satanás lhe deu bolotas para você comer. Jesus lhe dá da água da vida para matar a sua sede. Então nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de relacionamento com Deus. Então, querido, olhe para mim. Halloween é uma aventura não cristã, porque você não pode acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Ou é isso ou nada, ou você é quente ou você é frio, morno. Deus não lhe aceite. A palavra de Deus declara que nos últimos tempos a iniquidade se multiplicará e que se tornaria mais patente a diferença entre aqueles que caminham com Deus e aqueles que não o fazem. Ei, olhe para mim que agora eu estou mais calmo. Olha o coração, Valmir. Nunca na minha vida cristã eu vi isso tão nítido. Deus separando o joio do trigo diante dos nossos olhos. Nunca ficou tão nítido que Jesus Cristo está voltando e Ele está sacudindo a videira. Nunca ficou tão nítido que o Senhor está separando nesses dias o joio do trigo. E eu não quero ser joio, eu sou trigo para a honra e glória do nome de Jesus. Você quer ser religiosozinho? Fique aí. Mas eu quero dizer uma coisa para você que ninguém teve coragem de dizer para você. Com a sua religiosidadezinha, você vai para o inferninho. Sapatear com os demôniozinhos. O capiroto vai te alfinetar todos os dias. Um lugar de tortura, de enxofre, fogo e enxofre, preparado para os demônios e os seus anjos. Eu não creio nisso, pois eu creio, indo para lá eu não vou. Você não crê, mas independente de você crer ou não, tu vai para lá, se não entregar a sua vida a Jesus. Por isso, Halloween é uma preparação de Satanás para seduzir os seus filhos. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos exorta. Ele diz em 2 Coríntios 6, 17 e 18. Ele diz assim: retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. Eu vos receberei, serei vosso pai. Vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor dos exércitos. Você pode dar um glória a Deus? Isaías, ele é claro, porque muitas dificuldades eu e você enfrentamos. Não é verdade? Nós enfrentamos. Muitos têm dificuldade em se posicionar, e eu entendo isso. E age como se tudo estivesse no campo relativo. É assim. Mas a Bíblia é clara em nos advertir sobre as coisas que são abomináveis ao Senhor. O próprio Deus, Ele exige de mim e de você como igreja um posicionamento sério nesta noite. Saia de cima do muro, crentinho. Eu não estou falando, não é para quem está me visitando nessa noite, não. Eu estou falando para você que nem fede, nem cheira e diz que é crente. Mas hoje passou com um visitante que diz elegância.
Eu vou falar quando para você, se você só frequenta domingo à noite? Quando é que eu vou falar? Se você tomasse vergonha na cara, frequentasse terça plena, fizesse curso, mas você é crente de domingo à noite, e crente de domingo à noite é banda voou. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Isaías 5:20, ele está dizendo exatamente: põe o amargo por doce e o doce por amargo. Apocalipse 3:15-16 diz: eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Você não quer se envolver com a igreja para ninguém se meter na sua vida. Você quer ficar aí nesse seu, com todo respeito, viu, pastor Cleber, me perdoe, grupo. Você acha que o pequeno grupo está alimentando você? Não está alimentando você. O pequeno grupo te ajudou a conhecer Jesus. Mas se você não for além do pequeno grupo, o pequeno grupo não pode fazer em você o que o Espírito Santo tem que fazer. E o que o Espírito Santo tem que fazer na sua vida, você precisa ter liberdade. E a primeira coisa que você precisa fazer é morrer para você mesmo e deixar Cristo nascer em você. Se você não fizer isso, querido, você vai ficar aí, vegetando e não crescendo. Que o Senhor, querido, nos faça entender que refletir sobre sua glória nessa terra exige um alto preço. E nessa noite eu quero dizer para você: não se deixe levar pela cultura. O cristianismo é supracultura. A mulher santa santifica o seu marido, o marido santo santifica a esposa. Os pais crentes santificam os filhos crentes santificam os pais. Mas sem santificação a gente não vê a glória de Deus. O que é que essa igreja pode fazer por você, se não confrontar você como eu estou confrontando nessa noite? Mas o que você precisa que seja feito na sua vida, é que você precisa novamente se entregar para o Senhor. Um dia você levantou a mão ao Senhor, mas você se arrependeu. E você não vive o que você deveria viver. Mas nessa noite é noite de você se santificar. É noite de você voltar para casa e ver o que está errado na sua vida e dizer: eu não sou um cristão como a Bíblia diz que eu devo ser. E eu quero ser plenamente de Deus. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, enquanto a equipe louvor sobe aqui. É importante que nós nos posicionemos junto com os nossos filhos e os levemos a entender que não se trata apenas de ir contra alguns valores culturais, mas de assumirmos um posicionamento cristão consciente, de não nos moldarmos nem nos contaminarmos com as iguarias do Deus desse século. O Deus desse século é Satanás. O Deus desse século é a religiosidade. O Deus desse século é a sua opinião, é o que você acha. E é somente quando nós nos voltarmos para Deus é que nós vamos reconhecer a voz profética de Deus aqui na terra. Não existe uma igreja boa, pastor bom, igreja perfeita. Não existe isso. Essa é uma exigência da sua cabeça. Existe um Deus perfeito que te ama tanto, tanto, que quer que você viva o melhor dele para a sua vida. E não é fazendo parte de uma igreja evangélica apenas, é sendo evangélico de verdade. É dizendo para você mesmo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não curvaremos a nenhum outro Deus. Venha ele disfarçado de crença folclórica, de festa folclórica. Venha ele disfarçado de amuletos, símbolos. Nós discernimos o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E nessa noite eu quero desafiar você, querido, que quer assumir um compromisso verdadeiramente com o Senhor. E eu sei que aqui na frente não dá todo mundo para vir, porque eu sei que a mensagem de Deus foi para mim, que tenho meus filhos em escola,
Para mim que tenho filhos que estão atentos na internet a alguma coisa do Halloween. E eu sei que é para todos nós, porque nós temos filhos. Mas a Bíblia diz que os pais chupam as uvas e os filhos ficam com os dentes manchados. Não tem nada a ver a leitura do maguinho mais lindo do mundo, chamado Harry Potter. Não tem nada a ver assistir a série Crepúsculo. Não tem nada a ver. Pastor, está vendo demônio onde não tem. É assim que Satanás entra. É assim que ele destrói a sua casa. Porque você é relativista. E quem é de Deus não negocia seus valores, seus comportamentos e seus princípios.